Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. É uma honra ter a sua audiência conosco nesse espaço para trazer mais uma conversa aprofundada e com um tema relevante para o desenvolvimento do Espírito Santo. Hoje nós vamos conversar e conhecer, principalmente, um projeto inédito e estratégico para o nosso estado. Foi inaugurado recentemente, e a gente vai saber sobre isso, tudo que vem por aí, o Senai Porto. Uma estrutura muito importante dedicada à inovação, ao conhecimento, ao ensino, que nós vamos então ter muito mais informações a partir de agora. Nesse Em Destaque, então, participa conosco o nosso convidado já presente aqui no nosso estúdio, Jefferson Santos, que é o diretor regional do Senai Espírito Santo, que traz todo esse conhecimento e informação desse novo projeto, inclusive encantador. Diretor, muito bom dia, obrigado pela presença e bem-vinda. Muito bom dia, Fábio. Muito bom dia a todos os nossos telespectadores aqui. É uma grande honra sentar nessa bancada aqui e falar um pouquinho de um projeto tão encantador como o Senai Porto. Que bom. E ele que foi apresentado já para a sociedade, e a gente vai conhecer ainda mais tudo que, obviamente, em 2026 fica ainda mais potente. Mas queria que você apresentasse o conceito, o que é o Senai Porto e por que eu já chamei ele de inédito, diretor? Vamos lá. O Senai Porto, o conceito é trazer uma escola com toda uma estrutura inovadora, uma escola de formação profissional, uma escola de desenvolvimento de competências para um dos setores mais pujantes do Estado, que é o setor da infraestrutura, onde nós trabalhamos diretamente com a parte portuária e logística, que está entre as maiores empregadoras e os setores de maior crescimento no Estado, que vão ser uma das chaves de sucesso do Espírito Santo no futuro, e é hoje também, mas também conversar com o que há de mais atual em termos de tecnologia, com a parte toda de desenvolvimento de sistemas e também com a parte de inteligência artificial. Além disso, nós dialogamos por estar numa área que para nós é muito estratégica de fazer uma revitalização, de contribuir com a comunidade. Nós conectamos uma parte toda de indústria criativa, com toda a parte de fazer todo esse olhar para o que é o social, mas também o que é a cultura, o que é essa nova onda, onde a gente tem uma inserção do entretenimento muito grande. Então a gente faz toda uma formação para esse segmento também, vinculado ao mundo da cultura. Excelente. E numa estrutura dentro de um porto, Vitória tem toda uma tradição mais que centenária, já do Porto de Vitória, mas passa também por um aspecto de desenvolvimento muito recente, desde que a Codesa teve uma transformação e passou a gerência e a estrutura para a responsabilidade da Vports. E a questão ali do Porto, do lado de Vitória, que inclusive é encantadora, passou a ter essa casa do Senai. Quando isso acontece, a gente vê que esse olhar também se transformou. E que momento que essa transformação foi unida? Com quem administra o espaço, com toda essa potência do Senai? Tudo começa quando nós demandávamos um espaço para fazer a reconstrução de uma unidade muito importante nossa, que é o Senai Beira-Mar. Tudo começa com uma demanda de acomodação de espaços e de laboratórios nossos. A partir daí, entendendo o projeto que a Vports desenhou para o futuro do Porto de Vitória, que é um dos lugares mais lindos aqui do Espírito Santo, nós entendemos que lá cabia não apenas um local para acomodar o nosso tempo passageiros, o tempo passageiro nosso, mas sim realmente construir um Senai de uma vertente de atuação extremamente importante, mas que dialogasse muito com o que vai se viver com essa revitalização do centro histórico e conversando, dialogando muito com as demandas sociais e com a comunidade para que a gente fizesse algo muito disruptivo. Então criamos uma unidade de Senai extremamente disruptiva, mas com papel olhando para o futuro do estado do Espírito Santo e olhando para o futuro também da cidade de Vitória. Que bom. Bem, a questão para a gente no estado realmente é inédita, ter toda essa estrutura, esse conceito e obviamente já aí prestes a ficar aberto. Já está, inclusive a gente vai saber mais sobre estar aberto à população e a todos que querem frequentar essa unidade como aluno, como esse que vai receber esse conhecimento todo. Mas a questão de ser inédito para o Espírito Santo é óbvio. E para o país, também é uma estrutura inédita? Também, Fábio, é uma estrutura inédita. Nós não temos hoje um Senai operando dentro de uma área portuária e esta área portuária, inclusive, em funcionamento, porque nós não temos um espaço de porto afastado e à parte. Nós estamos dentro do processo.
Então, uma das coisas mágicas que acontece naquela unidade é você ter todo o envidreçamento de grandes janelas, que eram antigas portas do armazém, voltadas para a operação portuária mesmo. Então, você convive com uma embarcação, seja do porte que for, operando na sua frente, com os alunos, podendo assistir isso, podendo conectar isso com a sua prática, e entendendo que você está num processo produtivo mesmo, com as empilhadeiras passando, os guindastes passando, os guindastes operando. Então, é uma condição mágica e ímpar para o Brasil. Que bom. É como se a pessoa em formação, né, esse aluno, esse estudante ou esse trabalhador em formação, em capacitação, já pudesse enxergar até o próprio ambiente onde ele possivelmente pode trabalhar, né? Sim. E provocar nele tanto a capacidade de ampliar a conexão entre teoria e prática, mas também provocar ele a despertar o interesse e o sonho de trabalhar naquelas operações. Então, isso tem uma intenção muito grande. Do outro lado, é saber que realmente o nosso Estado está em movimento e as indústrias estão funcionando, as empresas estão funcionando e agindo, e você precisa estar presente nesse ambiente, fazer parte dele. Que bom. E ainda esse ponto, né, você fala das indústrias, diretor, acho que é importante ressaltar, né, como a Findes, né, através dessa estrutura, né, do Senai, coloca esse olhar tão especial para a logística, né, para o mar, para o porto. Nós temos diferentes unidades portuárias no Espírito Santo, cada uma, obviamente, até com sua vocação específica, seja da mineração, seja, né, da celulose. Mas quando a gente tem um hub realmente dentro da cidade, que tem movimentação de diferentes cargas, né, como é isso, e pode trazer diferentes conhecimentos para uma formação, como é a proposta, a gente tem um ganho realmente não só pela questão de ser inédito, mas por trazer até uma mão de obra muito mais diferenciada e qualificada do que em outras regiões. Com certeza. Dos olhares da Findes, né, quando a Findes desenha na sua estratégia qual é o futuro que ela tenta construir junto com o Espírito Santo, um deles é ter uma indústria muito mais diversificada, muito mais competitiva, muito mais inovadora. E uma das infraestruturas mais importantes para uma indústria acontecer é a infraestrutura logística à disposição e a portuária. E é uma das bandeiras do presidente Paulo Baraona, toda essa questão de infraestrutura para ter um Estado mais competitivo. E nesse tempo a gente entra com esse projeto olhando para isso, para ter uma condição de formação de pessoas muito mais evoluída, muito mais diferenciada, e ter o que a gente chama de capital humano ou mão de obra muito melhor e muito mais segura no estado do Espírito Santo. Um dos estados mais pujantes do Brasil precisa ter também um quadro de pessoas deste nível de desenvolvimento. Excelente. Agora, Jefferson, né, explicando para quem já se interessa, já fica, né, obviamente, atento para poder ter essa estrutura também como a sua casa de conhecimento, né? A quem está aberto o Senai Porto? O Senai Porto está aberto a todas as pessoas que buscam uma formação de qualidade, está aberto às parcerias com a indústria capixaba, ao poder público com as suas parcerias. Então, hoje nós temos vagas abertas em cursos gratuitos, em cursos patrocinados pela Prefeitura de Vitória, em cursos patrocinados pela Petrobras, e também cursos que o aluno pode ir lá fazer uma matrícula e pagar o seu curso que se encaixe com os seus desejos. Então, está aberto para todas as gerações, para todas as pessoas que buscam qualificação e uma melhor condição de trabalho. Que bom. Percebo que tem uma contrapartida, pode chamar de contrapartida social, quando tem, né, cursos com esse aproveitamento da prefeitura, mas também essa parceria com a indústria, né? A Petrobras é uma das grandes empregadoras do Espírito Santo, inclusive, né? Então, até tem uma possibilidade dessa mão de obra já ser absorvida por ela também, né? Sim, sim. Hoje nós temos grandes parcerias com o Vale, aqui rodando, com o ArcelorMittal, com o Petrobras, e muitas dessas empresas absorvem diretamente essas pessoas. Do outro lado, essas empresas têm uma cadeia de fornecedores gigantesca, o que gera inúmeras oportunidades todos os meses. E aí tem alguns números interessantes. Hoje, mais de 90% dos nossos alunos, eles saem empregados. O aluno do Senai, o egresso dos cursos do Senai,
tem uma empregabilidade absurda e beirando 100%. Do outro lado, que é mais interessante também, dos nossos alunos, a taxa de acréscimo de salário após Senai é de pelo menos 34%. Então, a média de acréscimo salarial do aluno que entra no Senai e faz Senai é 34%. Aí, claro, você vai ter casos das pessoas que têm uma ascensão salarial muito intensa, né? Mas esse também é um ponto, né? O que a gente pode proporcionar através de uma empregabilidade, mas também de um crescimento profissional. Isso tem muito sentido. Que bom, excelente. Então, conhecimento para você. Nós estamos deixando, inclusive, passando os endereços, né? Ou o endereço principal, para que você tenha acesso às vagas, os cursos, né, que estarão disponibilizados já no Senai Porto. Inclusive, matrículas já estão acontecendo, estão para acontecer? Matrículas estão abertas. Neste momento já para 4 cursos técnicos muito especiais. O nosso grande lançamento do momento, que é o técnico em portos, que esta é uma das novidades que nós trouxemos com o Senai Porto. Um curso técnico em desenvolvimento de software, que nós já somos muito tradicional nessa formação. Um curso técnico em desenvolvimento de jogos digitais, onde nós temos uma grande tradição também nessa formação. E um curso novo, que é o técnico em audiovisual. Então, trouxemos 2 novidades, junto com o que é um pouco já tradicional no Senai, mas trouxemos duas grandes novidades para agora já e para as aulas iniciarem em fevereiro. Excelente. Então, aparece a economia criativa também, né? Que é muito legal, como o diretor tinha falado desde o começo aqui com a gente. Nós vamos ao nosso intervalo, mas muita novidade ainda sobre essa estrutura é a pauta da nossa conversa aqui no nosso Em Destaque nessa manhã. Então, fique atento. Pode ser, inclusive, aquele ambiente que você vai frequentar em 2026 para se capacitar, né? Então, já a gente volta. De volta com o nosso programa Em Destaque na sua manhã da TV Sim SBT e retomando a nossa conversa desta manhã com o nosso convidado, Jefferson Santos, que é diretor regional do Senai Espírito Santo, falando conosco sobre a recente estrutura inaugurada no Porto de Vitória, que é o Senai Porto. Essa estrutura que é um hub de inovação, de conhecimento, que traz, inclusive, uma novidade, inclusive nacional, para, né, estruturas de Senai, mas também traz esse ponto importante até de estratégia para o Espírito Santo, colocando um foco muito grande na economia criativa e, obviamente, para a capacitação de pessoas que podem trabalhar em áreas portuárias, como nós temos uma vocação muito grande no Espírito Santo e evidente também. Economia criativa apareceu, inclusive, até nos cursos que já estão com matrículas abertas. E esse é um ponto muito importante, acho, Jefferson, para voltar à conversa, né? Por que esse olhar para a economia criativa? O que ela tem de diferencial para ter esse destaque nessa estrutura? Bom, primeiro o fato de que nós olhamos a economia criativa como uma grande oportunidade de desenvolvimento de negócios e desenvolvimento de espaços e empregos para as pessoas. É uma vertente de economia que cresceu muito nos últimos anos. O olhar para a cultura hoje é muito diferente do que foi no passado e hoje você tem no Espírito Santo uma teia de atuação em cultura, em lazer, em entretenimento muito diversificada e muito intensa. E isso é uma das tendências globais, inclusive, e aqui no Espírito Santo a gente vê com uma força muito grande acontecendo. Do outro lado, conversava também para a função do que se pretende implementar para reerguer o centro da cidade, para participar de maneira mais ativa. Nós temos, como vizinho do Senai, também um espaço cultural do governo do estado, nós temos mais um outro espaço cultural da Vale, e aí nós tínhamos que fazer algo também que conversasse com tudo isso, conversasse com todo o projeto que a prefeitura tem para o centro, que o governo do estado tem para o Espírito Santo. E além disso, nós também nos inspiramos porque nós estamos numa área portuária com os galpões tombados pelo patrimônio histórico. E nós fizemos um projeto lá dentro, Fábio, muito voltado para preservar essa história do Porto de Vitória, para preservar a história desse espaço onde nós estamos. E nós encapsulamos nesse espaço histórico um prédio extremamente moderno com o que há de melhor e mais
mais bem qualificado de infraestrutura de construção, um prédio todo em aço, todo em steel frame, que conversasse e permitisse com que todos os elementos históricos fossem preservados. Inclusive, nós preservamos todas as treliças metálicas do telhado original desse armazém, e elas estão expostas e, inclusive, valorizadas através da iluminação que nós implementamos lá. Então, a gente precisava olhar para a economia criativa por todos esses elementos, pensando no futuro, pensando nas oportunidades do momento e pensando no que a gente tem de proposta para esse espaço histórico do Espírito Santo. Que bom. Tem uma questão também, né, em relação a qualificar o Centro de Vitória com essa estrutura, né, é inegável reconhecer isso. Mas as pessoas também podem abrir mais o seu olhar, né, em relação à movimentação que o Centro de Vitória ganha a partir dessa, né, chegada do Senai Porto. Por causa dos alunos, obviamente, mas todo o corpo, né, que vai trabalhar, o corpo técnico, né, e de todo o apoio que o prédio precisa para estar em funcionamento com todos esses cursos, né, diretor? Que leitura é essa? Quantas pessoas vocês mobilizam só com a estrutura do Senai Porto? A unidade do Senai lá, a escola do Senai, ela foi construída para abrigar 1.800 alunos por dia. Então, ela funcionará 3 turnos e, além disso, você tem todo o parque de suporte ao entorno disso, que é toda a nossa estrutura pedagógica, de suporte pedagógico, todos os nossos instrutores, todo o nosso time de apoio à formação que fica lá. Então, nós pretendemos movimentar diariamente 2.000 pessoas ao entorno desse espaço. Que excelente. Não são passantes, tá? São frequentadores, né? Frequentadores. Que vão demandar serviços, né? Produtos que podem ser consumidos ali no entorno, ou seja, é realmente um impulso muito importante. É um impulso muito importante se a gente conseguir somar nessa mesma cena, nessa mesma fotografia, as demais infraestruturas que estão sendo alocadas ali, que é para movimentação de pessoas e trazer público. Com certeza, em poucos meses nós teremos uma outra condição de iluminação, de circulação, que vai motivar muito as pessoas também a investirem nesses espaços novamente, a investir no comércio novamente, e também todos os moradores que estão no centro, que como nós falamos agora há pouco, é uma região muito linda da cidade e que tem um potencial de moradia enorme, e que muitas vezes tem prédios desocupados, tem um morador que acabou não investindo mais no seu imóvel porque entrou em algum tipo de descrença do espaço, mas a gente quer ajudar, inclusive, nesse sentido. Que bom, excelente. Acho que essa leitura é o que faz essa transformação também acontecer numa área tão importante, né, e desenvolvida, né, do Centro de Vitória, ganhando essa qualificação ainda mais especial. Agora, diretor, como que a gente observa a questão do efeito que isso pode trazer em relação à indústria capixaba? No seguinte sentido, no primeiro bloco a gente falou sobre, né, ter essa capacitação, que indústrias são parceiras e que isso pode até ter, né, uma absorção de mão de obra. Mas o Senai Porto, ele pode também induzir a chegada de novas empresas no estado? Com certeza. Esse é um dos papéis que a Findes coloca ao Senai, que ele seja não só o formador da base de pessoas necessárias do atual momento da indústria, mas que ele seja um indutor de elementos de competitividade para o Estado que possam trazer novas empresas, novas indústrias para o Estado. Então, nós entendemos que este é uma das encomendas que a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo faz para o seu braço de desenvolvimento de gente e tecnologia, que é o Senai. Que isso seja proporcionador disso. Então, nós entendemos que no papel de formar o que demanda-se hoje, mas também construindo as demandas do futuro muito breve. O Senai, Fábio, ele sempre se moldou demais, tanto as demandas de pessoas, mas também as demandas tecnológicas. Então, o Senai Porto vem para atender as demandas atuais e futuras do Estado, em termos de trazer mais condição de qualificação de pessoas, mas também vem olhar para as tecnologias e as inovações que essa indústria do capixaba demanda. Então, nós viemos com novas formações, com novas tecnologias e com novas ferramentas. E a sequência disso é continuar implementando novas tecnologias para elevar esse nível de formação e trazer mais competitividade, não só para a indústria atual, mas também para a indústria que pode vir a se instalar no Espírito Santo. Que bom.
Você chegou a citar, né, Jefferson, que nós temos 4 cursos já, né, abertos para início em 2026. Tem um número que vocês já pensam em ter à disposição de máximo de cursos? Não, nós não temos um número máximo, nós temos dentro dessas áreas uma derivação de várias formações de curta duração. Então, esses são cursos de mais longa duração, de 1 ano e meio, 2 anos, que são cursos técnicos. Mas a partir dessas áreas de conhecimento derivam-se inúmeras qualificações de menor duração e, mais legal de tudo ainda, trilhas de formação, que você vai adicionando dentro da sua jornada novas formações e que você vai compondo uma grande qualificação profissional com isso. Por exemplo, na área de software, nós fizemos toda uma caminhada para chegar no final e ter um grande desenvolvedor de software. Mas, de acordo com cada um, com as suas características, ele pode ir até um pedaço dessa trilha e usar aquela competência para os seus objetivos profissionais. Sim. Havendo necessidade e gosto pela formação e pela área, ele vai adicionando novas formações para ampliar as competências ou adquirir novas competências e mudar a sua qualificação profissional. Excelente. Aproveitando, obviamente, né, a passagem aqui pelo nosso programa do diretor, né, regional do Senai Espírito Santo, é bom até que você lance o seu olhar com a experiência que tem, Jefferson, para a gente entender como que as estruturas do Senai são tão importantes para a gente. Nós, obviamente, demos esse espaço tão nobre, né, para esse destaque do Senai Porto, mas não podemos fechar os olhos para as outras, né? O Senai Beira-Mar, inclusive, continua né, pujante, moderno, como a gente já sabe que a estrutura é, inclusive, com uma referência muito grande na área automotiva, né? Sim. Mas a minha pergunta com o seu olhar, Jefferson, como que podemos ver a formação inicial, o aperfeiçoamento profissional e a capacitação de quem já está no mercado? É isso que o Senai consegue promover de uma maneira transversal? É isso. O que é uma mudança muito grande na nossa história, né? O Senai é um dos elementos mais estratégicos que o Brasil criou para ser competitivo industrialmente, mas ao longo dessa jornada ele precisou ir se adaptando o que eram as atuais demandas e também o que seriam as demandas futuras da indústria. Ele vai se adaptando, vai construindo uma nova lógica, mas lá no passado um profissional iria para o Senai, faria uma formação, ganharia um título com essa formação, que era um tipo de qualificação profissional, e ele podia percorrer uma longa jornada com esta formação, se ele quisesse até se aposentar. No momento que nós vivemos, isso é praticamente impossível de ocorrer. Nós precisamos nos requalificar o tempo todo. Os nossos estudos mostram que a requalificação no Espírito Santo será a grande demanda. Além da crescente por pessoas para trabalhar, que o Estado não para de crescer, mas existe do outro lado uma demanda de mais de 170 mil trabalhadores para os próximos anos, de requalificação dessas pessoas, que é para entender quais são as novas tecnologias e quais são as novas ocupações e competências. Então eu vejo que o nosso papel nessa construção que nós estamos fazendo é olhar muito para aquelas pessoas que vão se requalificar. Se requalificar em 2 motivos, em 2 linhas. Aqueles que têm uma necessidade demandada pela empresa que eles já estão, pelo mercado que eles já estão, e aqueles que querem percorrer novas carreiras, porque também nós não estamos mais presos às mesmas jornadas. Sim. Hoje todo mundo se sente muito livre, isso é uma das grandes melhorias do mundo que a gente vive, você está livre para percorrer novas jornadas e normalmente você vai buscar uma formação diferente para conseguir construir uma nova carreira. Excelente. Dentro do próprio sistema da indústria do Brasil, nós temos aqui no Espírito Santo, então, esse ponto que já chega com essa disrupção, né, com esse sistema disruptivo, que pode se tornar, inclusive, um modelo a ser replicado em outras regiões? Pode, eu acredito muito que pode. O próprio modelo de estar dentro do processo produtivo, então eu vejo que nós podemos replicar esse modelo de construir escolas e unidades do Senai dentro de indústrias, dentro de parques de produção, que essa concepção eu gosto muito, mas também aqui a gente traz o que há de novo, dialogando com as demandas da sociedade, pontuais ou não,
mas também olhando de volta sempre para qual é a nossa função e o nosso DNA, que é desenvolver pessoas para transformar a vida delas, mas também para impulsionar negócios com essas pessoas. E do outro lado, um DNA onde você desenvolve competências técnicas, mas também você precisa desenvolver muito as suas competências socioemocionais. Então, o Senai sempre foi uma referência nessa formação mais ampla, onde você forma, sim, um trabalhador com grandes competências técnicas, mas também forma várias soft skills, várias competências, vamos colocar aqui bem socioemocionais, capacidade de organização, capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de preservar o ambiente que você vive, o ambiente no sentido de espaço físico, mas também no espaço de pessoas, a capacidade de analisar e solucionar problemas, a capacidade de trabalhar com projetos. Então, aqui a gente traz o novo, mas com a tocada de preservar dentro da tradição, o que é algo que você não pode deixar de entregar. Que bom. E hoje, então, a gente conseguiu, né, trazer, com a ajuda, né, do diretor aqui, esse olhar tão especial e nos indicando aí caminhos importantes, né, na nossa própria qualificação. Não estamos mais presos, né, a uma trilha só, como ele mesmo nos explicou, ou seja, o Espírito Santo até desponta, oferecendo ainda mais qualificação para que a sua trilha seja de maior sucesso possível dentro da carreira que escolheu e pode, inclusive, transformar também, junto com o Senai Porto agora, nessa estrutura já, inclusive, entregue para a nossa sociedade. Diretor, muito obrigado pela conversa aqui no nosso Em Destaque, parabéns por tudo que liderou e continue nos informando sobre os próximos passos. Obrigado, Fábio, obrigado a todos os amigos aqui da Rede Sim e espero que todos possam ir lá conhecer o Senai Porto e digo que o Senai Porto, com certeza, será um dos elementos da história do Espírito Santo que vai fazer parte de algo muito importante, que é ajudar essa indústria capixaba a crescer, mas também ajudar a transformar um ambiente tão bonito, tão belo, que é o centro da cidade. E isso vai fazer muita diferença no futuro e nós vamos nos orgulhar disso. Que bom. Transformação de espaços e de vidas, né? Muito bom. Parabéns mais uma vez, diretor. Obrigado, Fábio. Um bom dia também, tá? Bom dia. E um bom dia, então, a você que nos acompanha também nessa conversa, como eu disse, né, tão importante, aprofundada e produtiva. E, claro, se você passar no centro de Vitória, na área ali dos armazéns do Porto de Vitória, já sabe onde encontrar Senai Porto, que está sinalizado para você, inclusive, saber direitinho que estrutura é essa que estamos falando. E, obviamente, pelos endereços que deixamos também, para que você, possivelmente, seja um desses alunos dessa estrutura. Obrigado pela sua audiência e volte no nosso próximo programa também. Até lá!